há ações assim mais. O que eles têm família é para vir mesmo. Ela foi buscar qualquer coisa. Manuel Mas assim, posso que são produtos que têm gente. Mas vai aqui uns 10? E para a frente, Somos um público cheiroso. Então vamos voltar. Ora, o grupo de educação moral da Igreja Católica do agrupamento de escolas de seguros, juntamente com a biblioteca da escola básica de Luís, resolvemos numa parceria fazer uma tertúlia, um encontro para debater um pouco esta questão da fé e da ciência. Agradeço também a presença do Sr. Presidente da Igreja de vocês e ao nosso orador, numa perspectiva de tertúlia, né? 4 cabos aqui, portanto, é de Gabriel Santo António, nasceu em Gabriel Santo António, foi ordenado padre em 1993 e trabalhou já em algumas comunidades, das quais Quelves, Alcantarilha e Pedro. Depois, Alves Cachorro, e se encontrar até agora, no momento atual. Entre 99 e o ano 2000, licenciou-se em Sagrada Liturgia, portanto, em Roma, no Instituto de Santo Anselmo. Atualmente é professor de Liturgia, apenas de Liturgia, no Instituto Pastoral de Liturgia, no Instituto Superior de Liturgia em Évora. É responsável da nossa Diocese do Algarve, do Departamento de Liturgia e do Património da Arte Sacra e da Cultura. Bem, olhem, eu apontei aqui algumas notas da minha reflexão, porque se calhar estou mais à vontade e navego melhor na dimensão da fé do que propriamente na de ciência. Mas como convidado para esta tertúlia, e é uma relação entre este diálogo fé-ciência, eu também fui estudar. E foi, para além da minha área, tentar perceber um bocadinho também a outra e tentar perceber um bocadinho aquilo que já foram os passos deste diálogo entre fé e ciência. É um tema muito interessante e que às vezes nós olhamos com alguma desconfiança, quer para a fé, achamos que não faz falta nenhuma na nossa realização humana, pessoal, ou quer para a ciência, mesmo valorizando-a. Às vezes não damos importância à sua metodologia e a tudo aquilo que já foi, de facto, a reflexão e aquilo que se conseguiu. Eu até intitulei assim este diálogo Apontamentos sobre 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva a contemplar a verdade. É uma expressão bonita. Esta é de João Paulo II, num documento de 1988. A fé e a razão, em que o Papa dizia que a fé e a ciência são 2 asas que nos permitem conhecer a verdade. Porque há outros caminhos. Não é só a fé ou a razão que fazem parte da nossa vida. Também temos a dimensão artística, também temos a dimensão ética, os valores. Mas hoje vamos dar importância maior à fé e à ciência. Há uma poesia muito bonita, Sofia de Melbrenner, é só 2 frases, que diz assim: exilámos os deuses e fomos exilados da nossa inteireza. Bonito este pensamento. Exilámos os deuses, pusemos para fora da vida do olhar os deuses e ficámos desprovidos da nossa verdade, da nossa inteireza. Já não nos conhecemos. Isto é uma advertência. Quando a gente quer matar ou silenciar a fé para dizer, bem, o que importa é a dimensão científica, é a materialidade das coisas. Acho que é um pensamento que nos faz refletir.
exilando-nos dos deuses, a gente perde a interesse. E há um outro senhor, isso foi um amigo meu que partilhou, é o avô dele, que tinha este pensamento que eu acho também tão curioso, para o outro lado, não é? Que diz: os para-raios das igrejas fazem temer os ateus. O padre abraça a ciência porque duvida de Deus. Estão a ver o pensamento? Que às vezes ele reflete o modo de pensar de hoje. Os para-raios das igrejas fazem temer os ateus. O padre abraça a ciência porque duvida de Deus. Hoje já não é assim. Não é? A gente às vezes pensa que há aqui um divórcio, uma grande separação, uma grande luta, um grande conflito entre a fé, a ciência, estas duas asas de conhecimento sobre a verdade das coisas, mas de facto hoje já não há este tão grande conflito, como vamos ver. Eu propunha-vos este itinerário, se concordam. Vou tentar ser simples, não sei muito público que tinha à frente, mas olha, são as minhas reflexões. Se vocês não perceberem nada disto, vocês dizem: eu não estou a perceber, está bem? Eu pensei, olha, num primeiro momento, porque nós falamos destas coisas e às vezes não sabemos o que estamos a falar. Queremos falar da relação entre fé, religião e ciência. Se calhar era importante a gente saber, mas o que é fé? O que é a religião? O que é a ciência? Porque se calhar cada um de nós tem um pensamento sobre isto. Ora, eu não vou ser exaustivo, não é? Fazer aqui um grande sumário sobre estas realidades. São sínteses, mas eu acho que são importantes. E têm que estar claras, porque senão não sabemos do que é que estamos a falar. E às vezes a gente, como não tem clara a ideia dentro de nós, o que é fé? O que é a religião? O que é a ciência? Qual é a importância disso? Depois também não sabemos dialogar. Vão perceber? Então, começamos pela fé. Eu sintetizei assim. A palavra fé, ou o verbo acreditar, são dois vocábulos que exprimem a atitude do homem religioso em relação às divindades. Podemos chamar de Deus ou não. Isso é fé. É uma atitude do homem religioso em relação à divindade. Quem tem fé, quem acredita, não se limita a admitir com a inteligência a realidade de um ser superior, mas liga-se a ele numa atitude de abandono confiante. Isto marca as fés das grandes religiões. Não apenas temos uma teoria sobre um ser para além da terra, não é? Criador, Senhor, mas há sempre uma dimensão de relação, uma dimensão de abandono, de confiança. Deus, ou o ser espiritual, a divindade, não é apenas uma teoria. Percebem? Isso tem muito a ver com a fé. Em sentido mais genérico, poderíamos dizer que a fé é um modo de ser, de viver e de amar. A fé é um modo de ser, de viver e de amar. Mas não devemos confundir a fé, como muitas vezes se faz, até num debate que eu considero minúsculo, diminuído, confundir-se a fé como uma opinião, ou como uma crença, ou como uma ideologia. A fé não é uma opinião, nem uma crença, nem uma ideologia. A melhor categoria para o dizer é a da relação interpessoal. A da relação. Esta foi a própria experiência, por exemplo, para o cristianismo, do povo de Israel, que esteve na base, não é? Da compreensão e da relação com Deus, que se manifestou e que o povo fez essa experiência. Para o cristianismo, a fé é aderir a uma pessoa, é conhecê-la e é amá-la. E a gente ama uma pessoa, quando a conhece, se a gente não conhece, não ama, a gente só ama aquilo que conhece. E, portanto, a fé, para o cristianismo, é conhecermos e amarmos uma pessoa que se chama Jesus. E que nós acreditamos que ele é a revelação humana desse ser misterioso que nós não tocamos, não vemos, que está para além de nós e que chamamos de Deus. Ora, isto é fé para os cristãos. Eu acho que é importante a gente entender-se neste aspecto, não é? Senão, falamos muito de fé, mas não sabemos o que é que estamos a dizer quando dizemos fé. A religião. A religião é um termo complexo para designar conjunto de relações do ser humano com o invisível.
e, portanto, o conjunto de crenças ou de práticas rituais, éticas, de comportamentos, que exprimem e manifestam este relacionamento com o divino ou o sagrado. O termo latino da religião significa ligação, relação com, religio, é religar. Há um autor, se calhar é vosso conhecido em português, que é Cícero, que faz derivar o termo religião da expressão relegere, que é entender este termo como a escrupulosa veneração dos deuses. Religião, segundo Cícero, seria a gente venerar os deuses. A dificuldade de definir religião, o fenómeno religioso, é porque este assume coloridos muito diferentes, consoante as culturas dos povos, as épocas históricas. A abertura ao transcendente, ao sagrado, a Deus, é uma componente fundamental da experiência humana. Refere-nos sempre à realidade últimas da vida, ao sentido da vida. E isso todas as religiões procuram desenvolver. Portanto, quando se fala de religião, é um pouco neste âmbito. Ciência, se a gente vai a qualquer dicionário, poderíamos sintetizar a ciência como o conjunto de conhecimentos adquiridos pelo homem acerca do mundo que o rodeia, através do estudo, da observação, da investigação, da experimentação. A ciência inclui tudo isto. Diríamos que ela trata de compreender a natureza do mundo material que nos rodeia. Esse é o objetivo da ciência. Como surgiu o mundo? Como o conheceu? E por que leis se rege a matéria, o universo, o cosmos? Diferencia-se da religião que busca o sentido da vida do mundo. Ou seja, a ciência nunca nos dará o sentido da matéria, o sentido da vida, o sentido do amor. A ciência nunca nos dará isso. Mas, dá-nos a religião. Mas a ciência deu-nos-á como surgiu a matéria, como surgiu a natureza, como pode ter sido criado o mundo. Então estamos a ver que são dois saberes, as tais duas asas, complementares e importantes para o nosso conhecimento sobre a vida, sobre a pessoa, sobre o universo. Não podemos dizer que a fé sozinha bastará para nós fazermos uma reflexão sobre a verdade, não é? Do que somos e do mundo. Como também não podemos dizer que a ciência sozinha exatamente bastará, não é? Sobretudo a ciência moderna. Eu até tinha aqui este apontamento interessante, que os primeiros séculos cristãos, coisa que a gente talvez desconhece, contribuíram imenso, não obstante depois os conflitos que se introduziram nesta relação entre ciência e fé, até para um conhecimento muito mais profundo das ciências. E às vezes a gente não sabe. Fala mal, por exemplo, da fé ou das religiões e até desconhece que foi graças às religiões e à fé que o estudo sobre a própria ciência foi de facto evoluído. Por exemplo, quando a gente olha logo para os primeiros séculos cristãos, o conceito que está presente na Escritura sobre criação, sobre natureza, contra filosofias, por exemplo, panteístas ou cosmologias antigas, até dualistas, ou contra a concepção cíclica do mundo. Isso é muito importante depois para o avanço da própria ciência e já lá está presente, né? Nesta teoria que a religião pode oferecer o seu contributo para a reflexão, não o como, mas o sentido. A Bíblia não tem a preocupação de dizer como surgiu o mundo, tem a preocupação de nos revelar o sentido do mundo. E precisa da ciência. A ciência é que vai desenvolver o como surgiu o mundo. Portanto, não há aqui, não é, uma dicotomia. Precisam de se abraçar nesta reflexão. Mas, por exemplo, na Idade Média, quando falamos de Idade Média, falamos dos anos 800 a 1450, de 1200 a 1450, a fundação das universidades não se deve à ciência, deve-se às religiões, deve-se, de certo modo, ao cristianismo. E os grandes polos depois de estudo, até científico,
Bolonha, Pádua, Paris, Oxford, Praga, vieram deste repensar-se a teologia cristã, a concepção sobre o mundo, sobre a realidade e a verdade das coisas. Estou a ver contributos muito positivos do próprio cristianismo, da própria religião, à ciência. De facto, o grande divórcio entre fé e ciência, um grande debate, que foi muito positivo, porque depois também remeteu a teologia, a reflexão religiosa, crente, sobre a vida, para o seu espaço próprio, e a ciência para o seu espaço próprio, acontece no século XVII, e a partir daí. Portanto, quando a gente às vezes fala desta relação fé-ciência, remete-se sempre para esse grande conflito que opôs a nova compreensão científica do mundo e a proposta que tradicionalmente era dada pela religião cristã sobre a concepção do mundo, do universo, da vida, da pessoa. Para o cristianismo, a religião, o bem residia em obter das filosofias as teorias que confirmassem o que a Bíblia dizia. E confundiu-se nesse sentido a verdade religiosa com a verdade científica. Esse foi o conflito da relação entre fé e ciência. Porque a teologia, a religião do cristianismo era de facto o grande polo cultural nas universidades. E a partir daí, enfim, a sabedoria, o modo, às vezes, de refletir sobre as coisas, então havia alguma dificuldade em se aceitar aquilo que iam sendo as experiências próprias do campo e da metodologia científica. Já a partir do século XIV sabemos que a ciência, mas também a cultura, emancipou-se progressivamente da tutela religiosa. Por exemplo, em 1543, um senhor chamado Nicolau Copérnico, conhecido, publicou uma obra muito importante, A Revolução da Órbita Celeste, que rebatia a cosmologia geocêntrica que até então era proposta pela reflexão teológica ou cristã. O século XVII vê depois a clara separação entre fé e razão, antecipada por Descartes, mas consumada com o famoso caso que toda a gente fala e desconhece, de Galileu. Toda a gente diz, a Igreja condenou Galileu. E de facto não soube a importância que teve o Galileu, que foi o seu contributo, não é? A nível da reflexão sobre o heliocentrismo, que chocava com aquilo que a letra da Bíblia dizia, porque estava escrito na Escritura que o Sol é que se movia à volta da Terra, e o Galileu vem dizer exatamente uma perspectiva contrária. E custou nessa altura, século XVII, entender-se que a Bíblia e a ciência falam de temas e de problemas distintos. E ficou célebre esta frase atribuída ao Galileu, e que curiosamente toda a gente a cita como sendo dele, e não é do Galileu. Uma frase que é: o livro sagrado diz como é. Desculpa, o livro sagrado não diz como é o céu, mas como se vai para o céu. Esta é uma frase muito famosa. A Bíblia, a fé, não nos diz como é a realidade do universo, mas diz-nos o sentido disso. Esta frase atribui-se ao Galileu porque, de facto, ele escreve uma carta a uma senhora chamada Cristina, era duquesa de Toscana, e nessa carta que ele escreve a esta senhora, cita esta frase, que curiosamente, repare, era de um cardeal chamado Barônimo. Quem disse esta frase foi um cardeal, que foi aquele que esteve também encarregue de dar a sentença de morte ao Galileu. Isto é curioso, estão a ver como há estas mudanças todas, não é? É interessante às vezes a gente saber estas coisas, não é? Toda a gente fala muito do Galileu, do caso de Galileu, e às vezes desconhece a profundidade deste caso, não é? Onde, nessa altura, este debate entre fé, ciência, religião, ciência, de facto era profundo. Faz pena que hoje não seja, não é, com essa profundidade. Estão a ver algum desinteresse nas coisas até científicas. Portanto, estáis a ver isto, século XVII. No século XIX, com o estrondoso desenvolvimento das ciências e das técnicas, nasceu a utopia do desenvolvimento ilimitado, com que o homem poderia, apenas com a força da razão e do conhecimento científico,
resolver todos os problemas relativos à própria existência. E eu pergunto-me, conseguimos? Só pela ciência conseguimos resolver todos os problemas que afligem hoje a vida? A ciência tem uma resposta para todas as questões que são fundamentais a respeito da vida? Vamos nos perguntar. Parece reconhecer-se hoje um grande valor à resistência da religião, ao cientismo, ao materialismo racionalista, que menosprezam a dimensão transcendente da pessoa. Mas, por outro lado, julga-se negativamente a diferença priorística em relação às descobertas científicas e técnicas. Isso também é um mal. No entanto, parece que a relação entre fé e ciência hoje é mais serena e ambas contribuem para o crescimento. As ciências admitem não saber toda a realidade, mas apenas dispor de um certo ponto de vista sobre ela. Também a fé, a teologia, está mais atenta ao seu limite. A Igreja procurou sempre fazer uma reaproximação com o mundo científico. Por exemplo, se calhar, a maior parte das pessoas não sabe, quando fala até mal da Igreja, na sua relação com a ciência, que desde 1936 foi criada uma Academia Pontifícia das Ciências, que é formada por 80 académicos de fama mundial, crentes ou não. Ora, há aqui um certo interesse da própria fé, igreja, digamos assim, a religião, e não só, eu estou a falar do cristianismo e catolicismo, não é? Que é aquela que conhece melhor, mas o islamismo, mesmo os muçulmanos, também têm feito grandes contributos neste sentido, não é? Da relação com as ciências. Em 1979, por exemplo, foi uma atitude interessante. O Papa da altura, que era João Paulo II, reabriu o caso de Galileu, que foi fechado em 1983, por conhecimento das culpas por quem não soube distinguir a verdade e a procura científica da verdade religiosa. Portanto, hoje o caso de Galileu está encerrado. De facto, a Igreja pecou, no sentido de que não soube, na altura, acolher, digamos, o desenvolvimento científico e o grande contributo que dava, não é? À própria reflexão sobre o mundo. Hoje podemos dizer que a fé não se opõe à ciência, nem a ciência se opõe à fé. Fé e razão, ou religião e ciência, não se opõem. São dois modos distintos e complementares de acesso e de compreensão do real, resultantes da experiência sempre multifacetada que o ser humano realiza dentro do corpo. Mas isto, de facto, não apaga os conflitos, que por vezes surgem e que são resultantes de uma deficiente compreensão da natureza e limites, quer da religião, quer da própria ciência. Dito isto, então, poderíamos resumir assim. A ciência proporcionará sempre uma imagem do universo, o conhecimento da estrutura da matéria, dos mecanismos da vida, do que ele é, de toda a realidade que nos rodeia. E isto é muito positivo. E é positivo que a ciência evolua neste conhecimento. Mas à religião cabe oferecer outra visão do mundo que não se limita ao âmbito do puramente natural ou material, mas que se abre àquilo que a gente chama de realidades transcendentes, com as quais o homem também entra em contato e que consideramos também fundamentais para o sentido da vida. A gente vê isso depois nos valores, na ética, na própria dimensão do amor. Dito isto, então, nos poderíamos colocar aqui algumas questões importantes. Estão a ver? Eu já trago as perguntas, porque eu me fiz a mim próprio. São perguntas muito importantes. Para que Deus se temos a ciência? Olha, essa é uma pergunta. Isto até dá bom debate. Né? Para que Deus se temos a ciência? E se essa é que explica o como de tudo isto, para que Deus? Fará falta? Fará falta a gente perceber o sentido das coisas? Não bastará percebermos o como das coisas? No fundo é isto. A ciência tem razões que tornam a fé em Deus obsoleta? Quer dizer, a ciência oferece-nos hoje razões para dizer que a fé em Deus é coisa menor? Não nos torna estúpidos, mas também é coisa sem interesse? Quais são as razões que a ciência nos oferece para dizer que a fé em Deus perdeu a validade? Eu acho que num diálogo inteligente também temos que chegar aqui.
A ciência dá resposta a todas as perguntas humanas. Por exemplo, já vimos, poderá a ciência algum dia penetrar no sentido profundo das coisas? Como é a matéria, a ciência, graças a Deus, evolui muito bem. As tecnologias hoje, temos um mundo que não tínhamos há 20 anos atrás. Eu, quando era da idade de alguns de vós, com 7, 8 anos, ou 10, 14, não tínhamos computadores. Eu não havia computadores na altura. Isto evoluiu em 20, 30 anos uma coisa estrondosa. Ótimo, muito bem. Mas a ciência, a técnica, o materialismo, que a gente anda tudo à procura disso, dá-nos as respostas todas sobre outras coisas que também são fundamentais para nós. Tem a ver com a felicidade, tem a ver com o sentido. Toda a argumentação não científica e irracional, às vezes a gente diz, a fé não é científica, é algo irracional. A racionalidade só vem com aquilo que é comprovado. E cá temos o debate da razão, da fé. A religião não tem sentido, a fé perdeu o sentido, é irracional. Se é irracional, não tem sentido, portanto não dará contributo. Que possibilidade existe para um encontro entre ciência e fé? Será um conflito intransponível? Viverão sempre numa inimizade irreconciliável? Ou achamos que há contributos que ambas podem receber, uma da outra? A fé em Deus traz benefícios para a ciência? E o progresso